Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Graco Podcast, o podcast que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Hoje a gente tem um papo sensacional com um grande amigo que me inspira a amar muito mais a Jesus e eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes, você sabe que esse podcast é organizado pelo Ministério Graco, né? Um ministério que tem uma editora e uma escola de teologia. E a nossa editora lançou esse livro que eu tive a honra de escrever, que é o Bíblia em 6. A gente dividiu a Bíblia em 6 partes: Criação, Êxodo, Israel, Jesus, discípulo de Jesus e fim dos tempos, onde a gente explica os 66 livros da Bíblia e te fornece, né, um estudo panorâmico das Escrituras Sagradas. Então, se você não sabe como estudar a Bíblia, né, traçar uma jornada correta, a gente te auxilia nesse livro. São mais de 270 páginas e eu tenho plena convicção que vai te abençoar demais. Tá com 10% de desconto no nosso site, editoragraco.com, para você que adquirir hoje, que está assistindo esse podcast. É Graco10 o cupom, você vai ganhar 10% de desconto e vai mergulhar nas Escrituras Sagradas como nunca antes. Antes de ir para o nosso episódio também, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Quase derrubei café, derrubei mesmo, mas vai ficar aqui. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu gostei, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que você puder e vamos para esse episódio que eu tenho certeza que vai te abençoar demais. Willerson, prefiro chamar de tio Ico. Obrigado. Obrigado por topar esse papo. E aí, vamos conversar um pouco sobre adoração, vamos? Mas antes, queria que você se apresentasse, fale um pouco quem é você, sua esposa, filhos, para a galera te conhecer. Bacana. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco. E é o que a gente acaba falando por detrás das câmeras, trazer isso para essa conversa, para esse bate-papo, que a nossa história possa cooperar ainda mais com aquilo que Jesus está fazendo. Você bem falou, o Willerson, mais conhecido como Ico. E aí uma curiosidade, minha irmã mais nova não conseguia falar meu nome, e faz todo sentido. E aí ficou Ico. Esposo da Bel, pai do João e da Júlia. Estou com as portas de completar 49 anos. E uma jornada com Jesus que começou em 2001, junho de 2001. Eu já ia perguntar como que você se converteu. Então, acho que, dando andamento nisso, né? Uma história engraçada. Eu tinha total repulsa ao cenário de crente, né? E cresci num contexto assim e tinha um amigo, ministro de louvor, um cara incrível, que sempre me convidava, né? Insistente, perseverante. Cara, vamos na igreja comigo, um músico excelente. E nessa época eu era envolvido com música, eu tinha um grupo de pagode. Olha. E eu falei, cara, eu acho que eu tenho uma estratégia para fazer esse cara me deixar em paz. Eu falei para ele, cara, eu vou na igreja, mas primeiro você tem que ir comigo no pagode. Eu falei, acho que eu consegui. Agora eu consegui me livrar dele. Me livrei do cara, mas só que o cara foi mais esperto que ele e falou, eu vou. Olha. E aí eu falei, cara, acho que agora eu vou ter um problema. Algumas semanas passaram, eu fui fazer um pagode e ele foi. Chegou lá, era uma feijoada com pagode, ele foi, pegou o prato dele, pegou a coca dele, ficou aproximadamente 1 hora e meia, e no intervalo que tinha, a gente estava sentado, ele levantou, veio até mim, bateu a mão nas minhas costas e falou, olha, eu cumpri minha parte, agora falta você cumprir a sua. E logo na sequência ele me fez um convite, eu fui no ensaio da banda, vi a banda tocando, e aí logo no mesmo dia tinha um culto, e eu acabei indo para esse culto. E, cara, são aqueles momentos que Jesus marca com a gente, e parecia até que toda a mensagem, toda a pregação estava direcionada para mim. Olha. A ponto de eu falar, cara, esse cara contou uma história para esse pastor aí. E nesse dia foi o dia que eu tive um encontro com Jesus, e aí começou a minha jornada, minha caminhada com ele. Uau. Aí você se converte em qual igreja? Nessa época eu estava na Igreja do Evangelho Quadrangular, e era engraçado, né? Porque na época a Quadrangular tinha muito cenário de campanha, 7 sábados e tal. E aí eu lembro que foi num cenário desse, era um culto de sábado. Aí eu lembro que fui na igreja no sábado, no domingo eu já dei um perdido, falei, não, vou não. E aí voltei no outro sábado, e enfim. E foi um processo de transformação. Um processo intenso de transformação. Um cara que investiu na minha vida, cuidou de mim.
E é interessante como eu vivi um cenário de tocar fora e tal. Nunca foi um cara que disse, cara, você não pode fazer isso. Foi um cara que me amou e foi me ensinando sobre Jesus. Uau, Foi algo que marcou muito a minha caminhada, a minha uau. jornada. E da sua família, você foi o primeiro cristão? Já vinha de uma geração? Como foi isso? Então, cara, é engraçado isso, né? Porque tempos depois eu fui entender. A minha avó, por parte de pai, ela ela era muito fiel e ela congregava na Brasil para Cristo. Nossa. E eu tenho memórias e lembranças que eu ia para casa da minha avó nos domingos, aos finais de semana, tinha entre 6 e 8 anos de idade, e eu ia para o culto. Olha. Então a minha avó foi a pessoa que puxou a fila, que preparou o caminho para a família, daí meus primos também iam, enfim. E aí uma curiosidade, o tempo passou, minha avó veio a falecer e a gente estava no cenário do culto fúnebre e o pastor que iria fazer o culto fúnebre, que era o pastor do meu tio, não pôde ir. E pediram para que eu fizesse. Você fez o culto fúnebre da sua avó. Mas eu não lembrava, e isso foi muito engraçado. Pediram para que eu trouxesse uma palavra no culto fúnebre dela, e aí depois disso, eu lembro que eu cheguei em casa e aí me veio essa lembrança dos cultos que eu ia com a minha avó, ainda criança, Nossa. e aí Jesus trazendo à minha memória tudo isso e de quanto ela tinha preparado o caminho, orado por mim. Então, existia uma semente lá de trás e eu não tinha nem entendimento. Uau, uau. E aí você se converte na Quadrangular, hoje você é Past Church, né? Pra quem não Sim, sabe, sim. eu e o que somos da mesma igreja, eu tenho a honra de congregar com o Ica, é uma honra mesmo. E aí, quando que você conhece a Past Church? Quando ocorre essa transição? Cara, isso acontece em 2000, minha conversão, e em 2013 eu recebo um convite Nossa, para passou ir um bom tempo, né? um bom 12 tempo. anos. Na verdade, eu fiquei um tempo na Quadrangular e da Quadrangular eu fui para uma comunidade, né? Projeto Semear, um tempo em São Paulo e depois congreguei numa igreja em Cajamar, Castelo Forte. Um abraço também para o apóstolo Francisco, um cara que cuidou de mim também. E em 2013 eu recebo um convite de trabalho para ir morar em outro estado. E aí fui conversar com pastores, amigos. Cara, você me indica uma igreja, onde você acha que eu posso tal? E ninguém sabia. E era algo novo para mim como família ir, porque eu não conhecia o estado e não tinha indicações. Eu conhecia de ouvir falar e eu lembro de um livro que se chama O Arrependimento das Obras Mortas. Um livro do pastor Eibe com o Antônio Cirilo, um cara que é voltado para adoração e eu tinha muita conexão. E eu lembro que eu fui, peguei esse livro, a gente estava num processo de transição e mudança já, e eu peguei esse livro. E aí eles escreveram um livro juntos, né? Coautor Eibe Uber, Legal. pastor da Igreja da Paz em Santarém, Pará. Olha. E o meu senso de não conhecer tão profundamente geograficamente o estado do Pará, eu falei, cara, eu acho que dá para fazer uma visita nessa igreja. Mas quando eu joguei no Google aonde eu ia morar para Santarém, eu falei, bicho, é 3 dias, Era não mais tem fácil como. voltar para São Era Paulo. voltar para São Paulo, cara. E aí foi quando a gente começou um processo de conhecer e pesquisar. E aí nós acabamos conhecendo a igreja em Belém do Pará. Que bênção. E a gente morou numa cidade chamada Ananindeua e foi nesse momento que a gente conheceu. Uau. Na época, a Igreja da Paz. E aí você ficou quantos anos nessa igreja? Eu fiquei de 2013 até 2019. Foi quando Jesus estava trabalhando no cenário da gente voltar, estar perto da família, cuidar da família. E aí veio o convite do trabalho para voltar para o projeto. Em 2019, nós voltamos aqui para São Paulo. E aí servindo já na Past Church Barueri. Sim, sim, Uau. servindo em Barueri. Ico, não vou chamar de Willerson, tá, gente? Vou chamar de Ico, podcast inteiro, então já se acostume. Você falou, a sua conversão envolveu música, né? Sim. Tinha o grupo de pagode, Sim, né? sim. E você falou muito de louvor, Antônio Cirilo, adoração. Como que foi essa questão da música para você desde que se converteu, né? O processo de grupo de louvor, estar ministrando, como que foi? Quando que você entrou nisso e falou, cara, Deus me chamou para fazer isso, né? Cara, foi um processo. É engraçado pensar de como Deus ele arquitetou essas coisas e foi trabalhando no meu coração. Eu me converti e logo me conectei com os músicos da igreja e tal. E rapidamente
sabendo do meu talento, da minha capacidade para música, os caras, cara, você precisa tocar com a gente, tocar com a gente. E aí um aviso, nem sempre começar logo de cara é o melhor caminho. Boa. E eu comecei logo de cara e eu trouxe tudo aquilo que eu tinha de bagagem para aquilo que eu estava vivendo. Eu não tinha uma revelação profunda da adoração. Eu conhecia a música, Sim. mas eu não conhecia a adoração. Que é diferente às vezes. Muito diferente. Esse é o ponto. Muito diferente. E durante esse processo de estou envolvido com a música, a verdadeira adoração, vem um processo de discipulado e confronto muito grande. E eu louvo a Deus pelas pessoas que passaram pela minha vida e me instruíram, porque num determinado momento eu precisei parar, porque a minha cabeça era uma cabeça de músico, não era uma cabeça de adorador. Eu zelava, queria excelência, queria fazer algo que realmente chamasse atenção, mas a atenção que chamava para quem? Será que era para Cristo ou era para... E aí, nesse processo, eu comecei a entender o termo usado na época assim, não, vai ficar de banco, vai ter um tempo aí. E eu passei um tempo sentado, ouvindo, sendo instruído. Eu comecei sem muito entendimento, num determinado tempo precisei parar, ser ensinado e ser instruído. Então, quando eu paro, aí que vem o entendimento que isso era algo que Deus queria usar para que a minha vida honrasse a Ele, mas só que da forma certa. Então, isso foi um ponto muito importante. Eu comecei sem muita instrução, mas de repente veio o processo de discipulado e ajuste, e aí as coisas começam a se alinhar no decorrer da caminhada. Amém. E como que você vê o que é adoração, né? Porque você falou, foi algo muito profundo, né? Simples, mas profundo, de que música não é adoração. Música é música, adoração é adoração. Sim. E o que é adoração para você, para a gente conseguir trazer para quem está assistindo, né? Cara, o termo não era muito falado na época, né? E hoje fica mais evidente, né? Adoração não é performance. Adoração não é performance. Adoração é sacrifício, é serviço. E a Bíblia fala da verdadeira adoração. Então, se ela cita a verdadeira, é porque existe a falsa. Então, adoração é algo que todo mundo sabe. Adoração é serviço, mas serviço a quem? Adoração é honra, mas honra a quem? E louvado seja Deus, a gente busca um cenário de ser excelente naquilo que a gente faz, a gente tem visto, cara, e isso é notório. A igreja é um ambiente que levanta os melhores músicos no mundo. Mas a grande questão não é levantar músicos, é levantar adoradores, ministros, homens que saibam aquilo que fazem gera um impacto na vida de pessoas, mas principalmente aponta para Jesus. Então, para mim, a adoração ela passa pelo serviço, não há nada novo. Adoração não é a performance, a adoração não é um excelente solo ou uma boa banda, tudo isso faz parte. Pode Faz compor, parte. né? Pode compor. Tudo isso faz parte. Mas a verdadeira adoração passa por um coração contrito, quebrantado e apontando para uma pessoa. Tirando o foco da banda. E hoje em dia é difícil isso. As pessoas criam uma cultura de idolatria, né? As pessoas criam a cultura de idolatria e de expectativa. Sim. E aí não está muito conectado à adoração, mas aquilo que a gente vive na igreja e em nome de Jesus a gente vai cooperar para que as coisas se alinhem. Amém. As pessoas muitas vezes vão para as reuniões com o objetivo de desfrutar de alguma coisa. Eu quero uma boa banda, eu quero uma boa palavra, eu quero um bom ambiente, mas na verdade a gente está indo para prestar culto. Então eu entendo que a adoração passa por esse lugar. O lugar de entregar para o único que é digno de receber o melhor. E esse melhor começa com o coração contrito. Uau. E quebrantado, não de outra forma. Uau, você falou uma coisa que me tocou muito, é essa questão de adoração é para um ser que é digno de ser adorado, Sim. Cristo Jesus. E aí, eu estava assistindo, não lembro de quem que era o podcast, que era um pastor, dois pastores conversando, e ministro de adoração,
Se eu não me engano, eles falam sobre que a adoração é contemplação, né? Sim, Então, eu contemplo ao Senhor, é Apocalipse 5, né? Muito sim, claro, né? Viu o Senhor, aquele que é digno de abrir e desatar o selo. E quando eu contemplo Ele, aí a minha resposta é uma adoração, sim, né? Seja com sim. louvor, seja o que for. E você sente que isso hoje no Brasil, e até a gente fala com muita dor, né? Não só no Brasil, mas no mundo, o ponto central da adoração, Cristo, deixou de ser esse ponto central em muitas igrejas? Como que você vê esse cenário de adoração no mundo cristão? Cara, a gente vive uma sociedade que tem dificuldade de parar. Olha, E contemplação vai exigir de todo indivíduo parar. nossa, Porque a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem uma agenda muito lotada, concorrida, com uma série de coisas. E contemplação vai exigir parar e olhar para ele somente. Não olhar para os nossos sonhos, não olhar para os nossos projetos, para os compromissos que a gente tem. E eu não estou falando para você largar suas responsabilidades, mas contemplação exige foco nele, exige prioridade nele. Então, hoje nós temos um desafio, mas ao mesmo tempo que esse cenário traz dentro da igreja todos esses desafios, em todo lugar sempre tem um remanescente. sempre. Sempre tem um remanescente. Sempre tem um Neemias querendo construir Sempre de tem, novo, né? sempre tem, sempre tem. Alguém falando a mesma coisa. Uhum. Sempre tem. Cara, a gente precisa voltar para aquele lugar. Cara, a gente precisa dar foco nele. A gente precisa olhar para ele. A gente precisa apontar para ele. E é sempre um remanescente que Deus levanta, né? Sempre, sempre. E aí a questão é essa: o remanescente permanecer no seu lugar, perseverar. E essa é uma das atribuições do remanescente. Ele precisa perseverar. Ele precisa. Vai ter um dia que vai estar difícil, vai ser desafiador, mas ele precisa perseverar porque existe uma palavra sobre o remanescente. Então, a gente tem esse desafio, que tudo aquilo não tome o lugar, que essa cultura do eu vou, recebo, pego aquilo que eu quero e vou embora, mude. Eu sonho, eu oro para que as nossas reuniões elas avancem, encaminhem. A gente está vendo isso, de um lance de ainda mais fome, mais sede pela presença de Deus. E é onde a nossa agenda seja completamente atropelada por ele. Cara, eu tenho um compromisso, mas só que ele me chamou para algo. Então, entre meu compromisso e ouvir aquilo que ele me chamou para fazer, e se ele me chamou para fazer é simplesmente sentar e contemplar, eu vou investir nisso. Nossa. Cara, quando a gente olha para a vida dos apóstolos, a gente não vê que Deus, e aí você vai entender o que eu quero dizer, que Deus era mais uma parte da agenda Sim, deles. Deus era tudo que eles tinham. Tudo. E eu sinto que às vezes Deus está gritando, ó, eu tô tendo que concorrer com a sua agenda. Eu tô tendo que concorrer com o que você vai ter que fazer no seu dia a dia. E aí a gente cria, eu amo a cultura de devocional, eu amo fazer devocional, eu faço, né, com a minha família, sozinho também. Mas eu não sei se você sente a mesma coisa, que nós transferimos, essa questão do devocional virou como o momento do meu dia que eu reservei única e exclusivamente ali para Deus, mas depois disso acabou. Porque é o que eu tenho na agenda, é o tempo que eu tenho para dar para Deus na minha agenda. Mas parar e falar, cara, se for necessário, eu vou abandonar ela inteira, como os apóstolos fizeram. Eu vou largar esses compromissos inteiros para contemplar o Senhor, se torna muito desafiador no dia de hoje. Se sim, torna muito desafiador. sim. E, cara, isso é tão verdade e a gente precisa estar atento a isso, porque é o seguinte: uma das palavras que é mais dita nos dias atuais é assim: eu estou no meio do processo. E a gente acha que Deus ele está condicionado aos nossos processos. Quem precisa passar pelo processo somos nós, não Deus. E muitas vezes tem gente colocando o devocional como um processo, um protocolo para dizer que eu tô ok com Deus. E não é isso. E como você bem disse, o devocional é parte da vida cristã. Mas não é só isso. Ó, Não é só isso. a Siri falando. A Siri está emocionada aqui. A gente não pode estar
travado nisso. A gente não pode ter isso como uma limitação. Então é importante a gente estar conectado e entendendo aquilo que Jesus está querendo nos ensinar e nos instruir. E você crê que o ministro de louvor, né, ele tem boa parte dessa função de conduzir a igreja para esse lugar de contemplação? Como que você vê essa questão? O ministro de louvor, eu não vou dizer que ele não tem uma responsabilidade, ele tem, mas eu coloco que o ministro de louvor ele tem um grande privilégio. Legal. E aí, para mim, entra uma linha muito fina, porque o ministro de louvor ele não é responsável pela adoração que alguém presta. Nossa, isso é muito importante. Ele não é. Ele coopera, ele ajuda, mas existe algo que cada indivíduo precisa fazer. O ministro de louvor ele não pode ser adorado. Porque, vamos ser sinceros, não, eu gosto do louvor quando tá aquela banda, eu gosto do louvor quando é aquele ministro, Viramos porque sommelier, né, de pregação. de adoração. Cara, quando é aquele cara, com aquele cara eu consigo. Peraí, se você condiciona conseguir acessar um ambiente mais profundo da presença de Deus com a presença de um ministro, existe um problema. Um grande problema. Dos grandes, existe um grande problema. Porque você está condicionando algo que não deve estar na mão de alguém. A sua adoração não pode estar na mão do ministro. Não pode estar numa canção, porque quando toca aquela música, Eu sinto mais. aí cara, eu consigo mergulhar na presença. Então, são coisas que a gente precisa estar atento. O ministro de louvor, ele tem esse grande privilégio, ele tem uma responsabilidade. Mesmo porque aquilo que a gente canta discipula as pessoas. Nossa. Ó, eu tava com um cara, só desculpa interromper, que a gente gravou com o Dr. Acir Geroni, segundo podcast que a gente gravou, e ele falou que quem mais faz teologia dentro da igreja não é o pastor e nem o pregador, mas é o ministro de louvor. Sim, Uau. e é uma verdade. Pega, por exemplo, e eu ouso dizer, nunca fiz essa estatística, mas 70, 80% das pessoas vão lembrar das músicas que foram tocadas no domingo. Mas eu creio que o mesmo público não lembra de toda a palavra que foi ministrada. Se lembrar de 10% é muito ainda. A música ela tem um poder muito forte, ela comunica de uma forma muito direta, muito eficaz. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente está cantando, porque aquilo que a gente canta precisa apontar para ele. E quando a gente canta apontando para ele, a gente ensina que ele é o motivo da gente estar reunido naquele lugar. Uau, uau. E que você tem, hoje a gente tem visto, né, que você tem se movido muito na adoração, né, como ministro de adoração, ministro de louvor, mas também existe uma função aqui, vamos tratar como função, né, ministerial paralela, que é a função pastoral, de Sim. pastorear um grande grupo, né, tá no processo de plantação de uma igreja, em nome de Jesus, uma poderosa igreja em Cajamar, a gente crê nisso. Como que é dividir essas duas funções, né? Como que é caminhar, tendo numa mão o cuidado de pessoas, o discipulado, mas também tendo aqui a responsabilidade ali de no domingo a adoração ao Senhor, ministrar a adoração diante da igreja. Como que é essa questão? Cara, eu penso que eu não desvinculo isso. Olha, E eu vejo pela misericórdia de Deus muita graça para que todas as coisas corram para esse lugar de honrar Jesus com aquilo que eu tenho. Eu amo a música, falei sobre isso, sou envolvido com a questão de música há muito tempo, vendo uma família que é extremamente musical, então eu fui muito ensinado e aí depois eu passo o processo, a vida na igreja e usar esse talento para servir e encorajar pessoas, mas nada substitui discipular pessoas, fazer discípulos de Jesus, cooperar na vida das pessoas. Então, eu não faço essa diferenciação, essa desassociação. Mas, para mim, o mais importante está ligado a servir as pessoas.
E a questão é, de que forma que você serve as pessoas? Eu sirvo as pessoas quando eu estou ministrando no domingo, eu sirvo as pessoas quando eu saio desse período, sento, tomo um café, e a gente conversa e ouve, quando a gente ora pelas pessoas. Então, é usar tudo, tudo, tudo. Foi uma decisão que eu tomei, e a minha esposa foi sempre a pessoa que mais me encorajou e me impulsionou nisso. Ela falou, tudo aquilo que Deus te deu, use até o fim, gasta tudo que você tem para Ele. Então, para mim é algo que me dá muita alegria, cara, Ó, de verdade. é a disponibilidade para servir o Senhor aonde Ele quer que eu sirva. Cara, o que tiver disponibilidade de fazer para Ele, a gente vai fazer. A Uau, gente vai fazer. uau. A gente vai fazer. Você falou de algo muito importante. Hoje no Brasil, no mundo inteiro, com muita tristeza a gente fala isso, a gente viu diversos escândalos, né? Sim, Com pastores e tudo mais, e é muito triste. E a gente ora para a restauração de sim. tudo eles, não a destruição. Como que é, porque a gente vê uma família tão linda, gente, a família do Ico é muito inspiradora, vocês não têm noção. Como que foi esse processo, né, de se dedicar ministerialmente, porque é uma dedicação, né, ensaio, e discipulado, discipular gasta tempo, não é de um dia para o outro, né, é investimento de tempo ali na vida das pessoas, mas tem uma família que é a prioridade ali para cuidar. Como que foi isso para você? Uma coisa que a gente sempre, desde quando teve entendimento muito claro que a gente foi chamado para gastar a vida com Jesus, foi que a minha melhor versão ela precisava estar dentro de casa. Nossa, A minha melhor versão não pode estar em outro lugar. O que eu estou querendo dizer, eu não sou duas pessoas, mas a minha melhor versão, meu maior investimento está dentro da minha casa. Então, tudo aquilo que eu procuro fazer, tudo aquilo que eu faço fora, relacionado ao ministério, enfim, começou dentro de casa. O meu ministério principal foi encorajar a minha esposa, meu ministério principal foi ser uma inspiração para os meus filhos, para que eles tivessem amor por Jesus. Amor por Deus, não amor pelo Deus do meu pai, mas conseguir levá-los a uma experiência com Jesus. Então, as coisas para mim apontam para isso. Quando um homem, quando um marido, quando um pai, ele consegue inspirar a sua casa a se mover em Deus, independente do que ele faça, ele está fazendo um bom trabalho. uau, Então, algo que tem sido muito marcante para nós, para mim e para a Bel como família, é ver que o nosso coração em servir a Deus está muito claro, porque foi dessa forma que os nossos filhos nos viram crescer. Eles cresceram dessa forma, com a casa cheia de gente, a gente cuidando de pessoas, eles conhecendo a realidade, os dias bons, os dias maus, mas sabendo que Jesus estava em todos eles e que a gente não ia abrir mão de amar as pessoas, amar a igreja, amar Cristo acima de todas as coisas. nossa. E onde você vê que esses escândalos de percas de família, que é muito triste, onde você viu que foi o erro, assim? Que você vê, cara, isso pode levar para quem, por exemplo, está assistindo, né? Então, de forma prática, eu gosto de ser prático. Para quem está assistindo, que viu esses diversos famílias sendo destruídas, que a Sim, gente vê constantemente, sim. aonde você fala, cara, corta isso aqui, não faz isso, porque você vai acabar com sua família, você vai destruir sua família. A destruição, ela não acontece do dia para a noite. A ruptura não acontece do dia para a noite. E algo que vai ser evidente e é uma testificação para toda queda. Essa pessoa, em determinado momento, começou a andar sozinha. Não prestou conta e não teve alguém que falasse aquilo que ela precisava, não o que ela queria. Porque a gente pode ter uma cultura de discipulado de conveniência. A gente toma um café, Terapia. eu falo aquilo que eu desejo falar e eu disse que compartilhei meu coração de verdade. Então, eu entendo e creio que todo processo de queda, escândalo, ruptura começa porque alguém se isola. E se isola de ouvir a verdade. Isolamento. O isolamento leva a pessoa a um cenário de
ser submetida ao erro, porque não tem ninguém que vai falar o seu coração, ninguém que vai instruí-la e dizer aquilo que precisa ser dito. E é algo que eu digo para você, se você quer crescer, se você quer avançar em Deus, não se isole. Você não é uma ilha, não foi feito para andar sozinho. Jesus deixou isso muito claro. Só existe vida dentro do corpo. Só existe transformação dentro do processo de mudança e confronto. Então, se a gente não está conectado, não tem esse coração do uns aos outros, né? E isso não está nem condicionado. E eu entendo assim, toda pessoa precisa ter alguém que discipule, cuide, mas a vida da igreja, sentar à mesa, compartilhar o coração, isso é um antídoto, nos livra do mal. Então, quando a gente se afasta desse processo do cuidado, do zelo, da vida da igreja, do uns aos outros, a gente tem uma tendência a se tornar uma presa muito fácil. E eu falo com muito temor, porque eu preciso vigiar para que isso não aconteça. Porque a gente tem uma tendência em fazer as coisas e querer resolver as coisas. O senso dos dias atuais que a gente precisa ser rápido, né? Não, preciso responder, preciso fazer. Tudo muito prático. Tudo muito prático. Não, eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Então, eu tenho um plano. Para que isso aconteça, é só eu ir por aqui. Então, o que é melhor? Ter um bom plano ou ouvir aquilo que Deus já falou? E a Bíblia fala que a gente precisa confessar uns aos outros. Tiago 5,16. A gente precisa disso. E é verdade, porque quando a gente olha para as situações que aconteceram, a maioria estava isolado. A maioria estava isolado. Até quando a gente olha para pessoas na Bíblia que tiveram suas vidas quase destruídas, o isolamento. Quando a gente volta lá atrás, a gente vê, Sim. cara, teve um processo de isolamento muito forte. E aí entra o discipulado. E é muito sutil. Esse processo de isolamento, ele não começa de uma hora para outra. A pessoa vai se desconectando. Vai se desconectando. Sem ela perceber às E vezes. vai escolhendo não estar. Por quê? O ambiente coletivo, o ambiente de eclesia, o ambiente da comunhão vai expor o coração. Vai expor aquilo que é real. Você é um líder, você cuida de pessoas. Em quantas vezes você viu pessoas que de repente estão longe e de repente voltam numa conversa e de repente sai uma frase e você fala, cara, tem alguma coisa ali. Tá acontecendo algo. Está acontecendo algo. É um momento onde a gente identifica e tem a possibilidade de acompanhar, ir para mais perto e desenvolver alguma coisa. Então, é um processo que a gente precisa estar ligado e entendendo o que está acontecendo realmente no coração da pessoa. E é entendermos que Jesus criou um corpo. Sim. Parece ser tão simples, mas é uma verdade que Jesus criou um corpo. Sim. E a vida nesse corpo não é uma vida simples. Não. Existem pessoas têm problemas. Sim. Eu tenho as minhas características, você tem suas características, eu tenho meus problemas. E esses problemas se juntam tudo dentro de um lugar só, o corpo de Cristo. Sim. Então, naturalmente, vai ocorrer desafios, né? De eu ter que me adequar ao estilo de pessoa A, B, C ou D, né? Me adequar aos gostos da pessoa A, B, C. Nem sempre vai ser o meu Sim. gosto, mas eu preciso estar nesse corpo. Porque se em algum momento eu querer ser o prático, eu consigo fazer, eu sei como que eu sou, eu vou fazer sozinho, não preciso de ninguém, vai dar ruim. Sim, sim. Vai dar. Sim. E é nesse ambiente de corpo, da vida da igreja, onde o nosso caráter vai sendo tratado. O orgulho vai sendo tratado. Então, não tem outro lugar. É uma grande tendência. Se alguém tem problema com orgulho, ele vai se isolar. Ele não vai querer estar perto do corpo. Não, porque eu gosto só se for assim. E nem sempre vai ser assim. Por isso que Jesus trata tanto o orgulho e o ego dos discípulos. Não tem como. Deixa eu lavar seus pés. Não tem como. Uns aos outros. Uns aos Uns aos outros. O processo de uns aos outros, ele trata o orgulho de quem dá, mas também de quem recebe. Porque uma coisa que é muito importante também é que tem muita gente que é uma bênção, sabe muito dar. E no momento de receber, trava. Olha. Pode analisar. A pessoa não consegue receber. Cara, eu quero abençoar, eu quero honrar você. Não. Como se fosse um antivírus para dizer assim, cara, não, eu não vou depender nada. Ninguém vai ter nada para dizer a meu respeito. Tá falando alguém que foi muito tratado sobre isso. Eu sempre tive muita facilidade de servir.
E num determinado momento, uma pessoa veio e falou sobre isso comigo. Quando ela falou a primeira vez, eu falei, não tem nada a ver. Para, tá viajando. Tô sendo uma benção, tô abençoando as pessoas e o cara tá falando que existe orgulho nesse meu servir e que eu preciso aprender a receber também, ser cuidado. Aí eu fui sondar o coração. Aí um dia eu tô numa mesa com um amigo, a gente almoçou e a gente saiu e tal, e eu falei, cara, eu quero abençoar esse cara. E eu fui, peguei a comanda dele. Quando eu peguei a comanda dele, ele tomou a comanda de mim, olhou sério no meu olho. Ele falou, olha, aprenda algo. A terra não diz não para a semente. E hoje é dia de você receber, não é dia de você dar. Jesus está querendo me ensinar algo sobre isso. Então, a vida no corpo, uns aos outros, vai deixar essa condição. Não existe alguém que está aqui, alguém que está aqui. Todo mundo aqui. Vai ter um dia que eu vou abençoar, mas vai ter um dia que eu também vou precisar ser abençoado. Porque a vida de Deus, a presença de Jesus, a convicção de quem Ele é, se revela quando eu sou abençoado, quando eu sou cuidado, quando eu sou servido pelos meus irmãos. E a gente vai entrando em algo mais profundo, que volta até na adoração, porque se eu vivo uma vida no corpo, profundamente ligado com Sim. o corpo, a minha adoração, ela não pode ser, né, o ato de eu ali conduzir o corpo em adoração, não pode ser um ato, entenda bem o que eu vou dizer, que eleva a minha posição no corpo. Sim, sim. Mas é um ato que fala, eu estou na mesma posição do corpo e Cristo é quem deve ser adorado. Pensa no seguinte, nós nos reunimos, estamos num lugar com o objetivo de adorar a Deus. Vamos pensar, isso está perto de acontecer em nome de Jesus. Homens e mulheres num lugar onde o objetivo central e principal é nós precisamos honrar a Ele e honrar de verdade a presença dEle nesse lugar e sobre nós. Amém. E o toque de Deus na vida do indivíduo não para nisso. O toque de Deus na vida do indivíduo tem um propósito coletivo. Aquilo que acontece na vida de um homem transborda na sociedade. Paulo, ele recebeu um toque. Ele recebe um toque, um homem é levantado, e esse homem que é levantado, ele vai, aparece, ora e não aparece mais na Bíblia, Ananias. Só uma vez. Só uma vez. E depois é falar de Barnabé. Barnabé pega o louro da história. É o cara que traz e tal. Mas vamos pensar? O cara que rompeu o limite, a barreira principal, foi Ananias. Que ele ouve de Deus e ele tinha todo um pré-requisito para dizer assim, não vou. Tava matando Esse cara, esses dias. ele foi o cara que abriu o caminho, que foi orar por ele. Obedeceu. Então, aquilo que acontece na vida do indivíduo toca igrejas. Nossa. Coríntios, Efésios, Filipenses. Aquilo que Deus faz em um homem, em uma mulher, tem um propósito coletivo. Pode parecer utópico, mas só que Deus ele sempre trabalha olhando para aquilo que ele já projetou e planejou. Quando ele olha o Renan, quando ele olha a Adriele, ele já está enxergando muito além. Quando ele toca você, ele sabe que o toque dele na sua vida não está condicionado somente a você. Mas é a igreja. É a igreja, o corpo. Porque aquilo que você foi tocado, aquilo que você foi transformado, você vai transbordar na vida dos outros. Você vai falar dessa realidade. E vai falar com propriedade, porque foi ele que tocou. E é diferente demais. É diferente. E aí entra na edificação do corpo de Cristo, na capacitação. Para isso. Para isso. A gente é tocado, a gente é habilitado, a gente é capacitado e o outro termo que é muito usado, empoderado. Mas para quê? Se não for para cooperar, para que outras pessoas alcancem esse potencial máximo. Elas sejam edificadas para honrar Cristo em tudo aquilo que elas fizerem. Eu li um livro, junto com o pessoal que a gente lidera, chamado Formador de Heróis. Sim. Rapaz, eu comecei a ler aquele livro. Eu falei, eu preciso aprender a liderar. Porque em nenhum momento
o que eu acho muito legal no livro é que você vê que o escritor, eu esqueci o nome dele, ele tem diversas igrejas grandes, gigantescas, mas ele sempre fala: eu não sou herói. E Deus não me criou para ser herói. Ele criou para levantar outros. Sim. E envolve a igreja, o corpo de Cristo. A gente fala tanto de, por exemplo, Israel adorar ídolos, mas nós queremos ser Sim, ídolos. sim, sim. A gente quer se colocar num lugar de, muitas vezes, sem ter intenção, incondicionalmente, se tornar essencial para algo. E a Bíblia deixa muito clara, Deus levanta homens, quando esses homens parecem que vão começar a desfrutar de toda a popularidade, todo o benefício de todo o evento que aconteceu ao redor deles, Jesus fala assim: agora chegou o tempo de sair. Sai daí e vai para outro lugar. Sai de cena. Sai de cena. Isso quebra o orgulho, o ego. Vamos lá. João Batista está pregando uma mensagem que é completamente fora daquilo que seria o desejo das pessoas que estão ali, num lugar completamente estranho. E aí ele vai para aquele lugar, as pessoas vão para aquele lugar, a palavra começa a entrar num hype, as pessoas começam a se mover, existe um avivamento e as pessoas estão indo lá. Mas só que ele tem consciência do que ele foi chamado a fazer. Ele foi chamado para preparar o caminho. Ele sabia que o caminho que ele estava preparando não era o dele, Cristo. era o do Senhor. Então, tudo aquilo que a gente faz, a adoração que a gente presta, a forma como a gente ensina, a forma como a gente discipula, precisa apontar para Ele, precisa estabelecer o caminho que é do Senhor, que não é nosso. E a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter muito zelo e temor para que as pessoas não olhem para nós mais do que olhem para Jesus. Não coloquem mais expectativa em nós do que colocam em Jesus. A gente precisa apontar para Ele. Com muito amor, com muito carinho, a gente precisa corrigir, recalcular a rota. Quando a gente identificar, e a gente precisa ser muito sincero, a gente sabe quando as pessoas estão gerando um cenário de dependência, Centralizado. centralizando, olhando para você. Acontece quando ele está, se ele não estiver, eu não vou. A gente precisa, com muito cuidado, com muito zelo, com muita graça de Deus, instruir as pessoas a olharem para Cristo, se tornarem autônomas no seu relacionamento com Deus, apontarem para Ele e entenderem aquilo que elas fazem e por que elas fazem. No mundo, um líder de sucesso é aquele que faz algo incrível e as pessoas dependem dele. Na igreja, não. Não. Um líder de sucesso é aquele que as pessoas nunca mais vão depender dele. Depende 100% de Cristo. Se ele sair, a obra continua melhor do que está. Justamente. Melhor do que estava. Justamente. Melhor do que estava. Justamente. Eu gosto muito de olhar para a vida de João, aí o outro já, né, o João, o discípulo de Cristo, porque quando ele morre ali, né, de velhice, próximo do ano 90, 95 depois de Cristo, a gente tem um contexto que há anos todos os apóstolos já haviam falecido, Sim. já haviam sido mártires. Agora, né, eu gosto de pensar, conjecturar isso, pô, agora eu sou o único líder da igreja. Aí Deus fala: calma, vou te mandar para a ilha de Patmos, você também vai sair de cena. E aí ele tem a maior, é muito louco isso, até me arrepio, porque ele tem a maior revelação bíblica, Apocalipse, mas era para a igreja. Ele não viveu aquilo. Ó, você vai ver, você pode até ver, mas é a igreja de Cristo que vai viver isso. Ela que vai se arrebatar. O que aconteceu no indivíduo tocou o coletivo, transbordou. E justamente, cara, a gente entender o que é chamado para fazer, de quando a gente precisa apontar para Ele, quando a gente precisa sair de cena. É importante a gente saber isso. E não ter medo de sair de cena. Não, a gente não pode ter. Não pode ter medo. Eu sei que tem coisas que eu sonhei, vi, parece que está tão perto de acontecer, mas são coisas que vão ser feitas pelos meus filhos. Eu tenho convicção nisso. E se alegrar porque vai ser feito Muito, por eles. muito, muito. Vai até legal se tocar nos seus filhos, porque são jovens, né? O João tá com quantos anos hoje? O João vai fazer 22, E a Júlia, vai fazer 18. olha, super jovens. Como que você vê essa atual geração, né? A geração dos seus filhos. Como que você está vendo aí essa geração de cristãos que está se levantando hoje? Cara, se tem algo que
eles têm uma habilidade muito grande para fazer, se conectar rapidamente com as coisas e ser multidisciplinares. Essa é uma geração que ela tem uma capacidade muito grande de fazer muitas coisas. E é uma geração que precisa de uma causa. E cabe a nós ensiná-los e instruí-los na causa correta. Olha. Porque você vai ver, você trabalha com jovens e como isso é um movimento pendular. Eles querem fazer alguma coisa, eles querem uma causa, eles estão super inseridos, mas de repente vem uma crise, um cenário, alguma coisa, uma decepção e fala: será que tudo aquilo que eu fiz realmente é verdade? Então, ser instruído na verdade, ter uma causa muito clara e não tem para onde correr, precisam ser discipulados. Discipulado. É uma geração que precisa ser discipulada e instruída, precisa ser corrigida, mas precisa também ser amada, inspirada. Não, o que você acha? Eu tenho as conversas difíceis com os meus filhos. Hoje o João é um cara casado, está aprendendo um outro cenário da vida. E aí a Júlia está no processo de faculdade, o que eu faço, como eu Amadurecer a faço, transição ali da adolescência pra, né? a transição. Cara, é incrível, porque são perfis completamente diferentes. O João é um cara mais pacato, mais tranquilo, e a Júlia extremamente acelerada. Ela me trouxe o plano, falou: ó, eu vou fazer o application aqui, ó, ano que vem já sei, vai custar tanto e tal. Eu falei: que bom, mas não é isso que a gente combinou, não vai acontecer agora. Deus abençoe. Existe um outro plano. Combinado não sai caro. Então essa geração ela precisa aprender a ouvir e ficar nessa palavra. Olha. Permanecer, né? Permanecer. Permanecer na palavra. Eu creio que Deus tem falado com essa geração. Amém. Eu creio que Deus tem falado com os jovens, mas o grande desafio, e é para todos, mas para os jovens tem um pouco mais, porque tem a questão do ímpeto, enfim. Permanecer na palavra. Permanecer naquilo que Jesus falou. Não se mover assim, não, porque agora, porque pro fulano de tal deu certo, para mim também vai dar. Não, Jesus tem uma palavra sobre você. Permaneça nessa palavra. Se ele falou que você vai, mas se ele falou fica, fica. Não se mova. Porque alguém diz, não dê um passo a mais. Não dê um passo a mais. É importante demais. Nossa, é uma geração. Eu faço parte, né, apesar de um pouquinho só mais velho, mas faço parte dessa geração e amo trabalhar assim. Até que nosso Ministério de Ensino é para os jovens. Sim, né? sim. Porque eu creio profundamente que essa geração, cara, é uma geração que vai desbravar tanta coisa. Eu creio. Mas se submeter ao discipulado. Eu creio. Se honrar os mais velhos. Eu creio. Meu pai falava uma coisa pra mim, meu saudoso pai. Ele falava algo pra mim. Você tem uma força de um leão, mas existe um outro animal que é um pouquinho mais sábio, é mais velhinho, é o elefante. Senta com o elefante. Eu nunca entendia isso. Aí ele falava, vai pra ciência. Qual que é o animal mais inteligente que a ciência fala? O elefante. Ele fala, senta lá com o elefante. Você é o leão, né? O jovem é o leão. Sim. Mas existe ali um cidadão, né? Um mais velho, alguém que viveu uma experiência diferente, Sim. alguém que tem uma caminhada diferente, alguém que viveu muito mais do que você, errou muito mais do que você, acertou muito mais que você. Senta e ouve. Senta e ouve. E se essa geração fizer isso, eu tenho plena convicção de que a gente vai viver algo assim como nunca antes. E eu creio que o papel da minha geração é não podar a força do leão. É instruí-los. Sentar. Esteja perto. Nossa, mas pensa diferente demais, quer fazer diferente demais. Esteja perto. Esteja perto. Até que para quando dê errado, você possa instruir. Esteja perto. Porque é uma geração que tem esse ímpeto, querem ser muito autônomos, mas só que, na verdade, querem um suporte, querem ser encorajados. E pode reparar, quando um jovem se move sozinho, quando ele se move, não é sob supervisão, eu não estou falando de ficar marcando em cima, mas simplesmente encorajar a estar junto. É completamente diferente.
É completamente diferente. Se você pudesse dar uma palavra para quem assistiu esse podcast, qual seria? Cara, se tem algo que tem queimado no meu coração Eu vou pedir só para você falar um pouquinho nesses mais dias, do mic. vou colar aqui. Se tem algo que tem queimado no meu coração nesses dias, tá muito ligado em permanecer e perseverar. Todos nós somos chamados para um relacionamento íntimo com Jesus. E pode ser que a circunstância, a situação não está apontando para aquilo que é o desejo e o anseio do nosso coração. Mas nesse lugar de perseverança, existe a presença e existe transformação. Então a minha oração é para que você persevere nele, acima das adversidades, que você persevere nele, acima das circunstâncias e desafios que você está vivendo. Porque nada e ninguém é maior do que a presença de Deus, daquilo que Ele quer revelar ao seu coração, aquilo que Ele quer falar para você, aquilo que Ele quer desnudar e libertar o teu coração. Então eu creio em nome de Jesus que a verdade de Cristo ela se revele a você em um novo tempo de comunhão e intimidade. Graça e conhecimento se conecte no seu coração. Obrigado demais. Mano, valeu. Eu te amo. Amo você, velho. Pra cima. Valeu. Esse foi o Graco Podcast de hoje. Compartilhe com seus amigos e vamos pra cima, crescendo na graça e no conhecimento de Deus.